volta mais uma vez para falar de eleições aqui no Distrito Federal com a nova pesquisa do Instituto Real Time Big Data encomendada pela Record TV. A gente vai conhecer agora como estão as intenções de voto para governador na modalidade espontânea, quando o eleitor indica o seu candidato sem acesso a uma lista prévia de opções. Foram ouvidas 1.000 pessoas entre os dias 27 e 28 desse mês. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança 95%. O atual governador Ibanez Rocha, do MDB, aparece com 32% das intenções de voto, seguido por Leandro Graz, do PV, com 10%. O empresário Paulo Otávio, do PSD, e Leila do Vôlei, do PDT, estão empatados com 6% dos votos. Isalci Lucas, do PSDB, aparece com 5%. Outros candidatos alcançaram 5% das intenções. Já brancos e nulos somam 11%. E os que não souberam ou não responderam são 25%. Certo. Pesquisa espontânea. O que a gente pode dizer desse cenário, Yuri? Olha só, os números não mentem, Porta Nova. Sim. Leandro Graz precisa multiplicar por 3 a intenção de voto dessa modalidade, que é aquela que o eleitor, fala o nome que ele tem ali na cabeça no momento, sim, sem nenhuma indicação, para empatar com o Ibanez Rocha. É claro que quem é governador está com o nome mais fixado na cabeça do eleitor, mas já estamos no final da campanha do primeiro turno. Então, muito tempo de campanha não mudou essa situação, essa vantagem de Ibanez Rocha. Para Leandro Graz é um bom resultado porque ele descola dos outros candidatos aqui. E se qualifica para, caso de ter um segundo turno, praticamente mais ou menos encaminhado para que ele seja o adversário num eventual segundo turno. Se tiver um segundo sim, turno, a gente vê aqui que ele já se descola de Paulo Otávio e Leila e seria sim o adversário em um possível segundo turno. Pois é, para a gente falar nisso, a gente vai ver a segunda simulação, o cenário da pesquisa estimulada, quando aí o eleitor recebe uma lista de candidatos que são os candidatos que estão inscritos aí a concorrer ao governo do Distrito Federal, ou seja, que registraram a candidatura. A gente vai conferir os números agora. Na pesquisa do dia 12 deste mês, o governador Ibanez Rocha, do MDB, tinha 47% das intenções. Agora, aparece com 44%. Leandro Graz, do PV, subiu de 10% para 17% nessa pesquisa. Leila do Vôlei, do PDT, caiu de 9% para 7%. Paulo Otávio, do PSD, manteve 8% nas duas pesquisas. Isalci Lucas, do PSDB, subiu de 5% para 7%. Queca Bagno, do PSOL, subiu de 1% para 2%. Coronel Moreno, do PTB, manteve 1% das intenções nas duas pesquisas, assim como o Renan Arruda, do PCO. Outros 3 postulantes ao Buriti não tiveram votos. Lucas Salles, do DC, Robson da Silva, do PSTU e Teodoro da Cruz, do PCB. Não souberam responder ou não responderam, recuou de 8% para 6% na nova pesquisa. Nulos e brancos caíram de 10% para 7%. Contando votos válidos da pesquisa, Ibanez Rocha chega a 51%, sendo eleito em primeiro turno. Leandro Graz alcança 20%. Paulo Otávio tem 9%. Leila e Isalci empatam com 8% dos votos. Queca Bagno tem 2%. Coronel Moreno e Renan Arruda têm 1%. Lucas Salles, Robson da Silva e Teodoro da Cruz não pontuaram. Perfeito. Bom, pelo que está aqui na pesquisa, Ibanez Rocha reeleito no primeiro turno. Esse é o resultado. Se as eleições fossem hoje, Ibanez Rocha estaria reeleito. E se o resultado fosse exatamente esse? Com 51%, A gente viu que o governador oscilando negativamente, mas ainda dentro da margem de erro, da última pesquisa, cerca de 15 dias para agora. E Leandro Graz, do PV, subindo onde? Conquistou votos ali de Leila do Vôlei, sim, que foi quem caiu, e principalmente entre os eleitores indecisos. Certo. Também houve uma migração desse voto para Leandro Graz. Agora, a gente vê uma distância bem superior ali de Ibanez Rocha. Os 51% hoje garantem a vitória de Ibanez Rocha no primeiro turno. Então, aquela pergunta se vai ter segundo turno ou não, a gente não pode responder com certeza, exato, mas a gente vê uma vantagem. Ibanez pode levar no primeiro turno. E se tiver segundo turno, aí a gente já pode dizer
com uma possibilidade menor de errar, porque o eleitor pode escolher o que quiser quando chegar na hora, né, Porta Nova? Inclusive pode ter respondido a pesquisa de um jeito e depois votar de outro. Exatamente. Temos 3 dias, então tudo pode mudar? Não, mas muita coisa pode acontecer. Sim. Nas probabilidades, é muito improvável que Leandro Graz não seja o segundo colocado. Então, se tivermos um segundo turno, o que a pesquisa aponta é que será entre Ibanez Rocha e Leandro Graz. Então, Leandro Graz será o segundo colocado, a tendência é essa. Segundo colocado ele vai ser. Se vai ter segundo turno ou não, é o eleitor que vai decidir. Viu? Agora, tem um percentual grande, ainda grande, de indecisos ou que não responderam. A busca deles todos agora é por esses votos. É por essas pessoas. E nessa... Porque a conversão agora está mais difícil. Com certeza. Falta pouco tempo, né? E a vantagem de Ibanez Rocha pode aumentar porque o chamado voto válido, que muito eleitor que está indeciso, não tem um candidato preferido, ele vai chegar ali na hora, então ele respondeu a pesquisa, até na boca de urna, ele fala, não sei em quem vou votar, estou indeciso. E na hora ele costuma fazer o quê? Votar em quem está em primeiro. Então, isso pode neutralizar a subida que a gente viu de Leandro Graz. Perfeito. Obrigado, Yuri, pelo comentário aqui, pela análise. A pesquisa, vou repetir aqui, não custa, né? Foi encomendada pela Record TV, registrada na Justiça Eleitoral com o número DF 07228-2022.